Wilson, eu imagino o dilema do Domenech Torrent. O que ele vai fazer? Vai manter aquela equipe que não vinha produzindo tanto já, como nos tempos do Jorge Jesus, mas uma equipe titular absoluta, que a gente não questionava. Ou, de repente, ele mostra que ninguém tem lugar cativo, que ele vai dar oportunidades, vai conhecer melhor o elenco para que eles possam jogar e, assim, demonstrar o potencial para o treinador. Tem duas coisas aí, Loirão. Primeiro, a paciência que a gente tem que ter, principalmente ao staff do Flamengo, da imprensa aí independe, mas a gente tem que ter esse discurso de paciência para que ele consiga fazer o trabalho dele. Agora, a outra situação é dentro do vestiário, a questão da vaidade. O jogador também precisa entender que o treinador tem as suas escolhas. E não criar desconforto para o treinador dentro do elenco. Por exemplo, essa mensagem do Arrascaeta nas redes sociais levanta um mal-estar dentro do vestiário. Tem lesão? Não, eu estou 100%. Mas para o treinador, está achando que o Arrascaeta fisicamente não está no nível melhor do que outros jogadores. Qual o último grande jogo que você lembra do Arrascaeta? Não, esse ano ninguém fez um grande... Esse ano, agora, depois dessa volta, ninguém fez um grande jogo. Nem Gerson, nem Arrascaeta. Eu acho que o que mais jogou melhor para mim foi o Everton. Que mais buscava o jogo, que mais não se escondia da partida, mas não teve nenhum jogador que você fale hoje no Flamengo que teve uma boa atuação. Gabigol, por exemplo, o Bruno Henrique, que está sem marcar. Os principais jogadores, o Gerson, a linha de defesa também não fez assim um grande jogo, o próprio Diego Alves, o goleiro. Então, assim, o Flamengo não conseguiu atuar ainda da forma que atuavam na temporada passada. Então, tem que ter paciência e aí o jogador também tem que ter consciência de que o treinador tem as suas escolhas para não criar um mal-estar dentro do vestiário, esperar o seu momento, que aí é o respeito que você tem que ter com o companheiro e com a escolha do treinador. Por exemplo, aí você falou ali, fora Rodrigo Caio, Gustavo Henrique é um bom zagueiro que deve ser o titular. Se o treinador conhecer, né? E eu acho que ele não conhece ainda totalmente o elenco. Várias vezes o Bruno Henrique jogou quando não tinha um centroavante, jogava como um falso centroavante. Ele pode colocar o Pedro Rocha, ele pode colocar o Pedro. O que veio o Michael, que veio do Goiás pelos lados enfim. Mas ele tem um centroavante ofício que é o Pedro. Que é o Pedro, então, mas aí, ali a característica diferente de qualquer outro, né? Que é mais estático, né? O que eu vejo é que a presença do Jorge Jesus vitoriosa, ela ainda continua dentro do Flamengo, apesar dele estar no Benfica. As pessoas ainda têm essa imagem, aquele momento que o Jorge... Eu sinto uma falta do Jorge Jesus, porque o Flamengo não é que conseguia resultados, é que jogava muita bola, envolvia todos os adversários. Qualquer adversário que tentasse igualar o Flamengo não conseguia. E, de repente, mudou tudo, porque o treinador saiu, teve pandemia, os jogadores ainda estão se recondicionando. O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca, teve um tempo que ficou sem jogos, aí voltou para o Campeonato Brasileiro. Treinador novo, outra filosofia, outro jeito. Infelizmente, o Flamengo vai ter que passar por esse processo de adaptação, porém, não vai ter muito tempo aí para poder se recuperar. Vai ter que logo mostrar que é aquele Flamengo que todos conhecem. Não tenha dúvida, esse é o grande problema. Mas, assim, pensando com a cabeça do jogador, o cara tem que esperar, entender que cada treinador tem a sua escolha e mostrar durante os treinamentos que ele está errado, que ele pode contar comigo, que eu estou bem, que ele pode contar. Não ficar criando picuinha em rede social e, de repente, dentro do vestiário, fazendo o tal do bolinho podre ali. Olha, o cara acabou de chegar. Sabe, Denilson, o que está acontecendo efetivamente, mas a diretoria muitas vezes banca um treinador, depois vai lá e muda de ideia. Não seria nem novidade no futebol brasileiro, mas, a princípio, o Domenech Torrent tem o apoio da diretoria do Flamengo e vai ter um tempo aí para trabalhar, para poder entender mais o futebol brasileiro e o próprio grupo do Flamengo.